Casais, cuidado com as pequenas coisas. Parte 11, dia 3 de junho de 2025. Para aqueles que amam a natureza, nunca pode faltar prazer variado e simples. Para alguns, a mera visão de árvores e séries verdes basta. E mesmo onde as formas mais grandiosas e pitorescas de beleza faltam na paisagem, o verdadeiro amante da natureza encontrará muito para desfrutar. Um grande argumento a favor do cultivo intelectual e da aquisição de conhecimento é que, para uma mente bem abastecida, o efeito dos pequenos prazeres é grandemente potencializado. O amor e o conhecimento da natureza, por menores que sejam, aumenta o prazer de todas as excursões pelo campo. Já para os indivíduos menos favorecidos, cujas vidas são passadas em cidades e em meio às obras dos homens, o conhecimento e o interesse por qualquer ramo do conhecimento multiplicam por 10 o seu estoque mais limitado de prazeres. Temos muita tendência a nos afastar dos prazeres que nos cercam diariamente e a suspirar por outros que nos parecem inatingíveis. Muitas pessoas anseiam pelos prazeres de viajar e invejam aqueles que têm os meios e o tempo disponíveis para viajar para o exterior ou visitar as partes mais remotas do nosso país. Mas será que elas apreciam tanto quanto gostariam o prazer daquelas pequenas excursões que estão quase ao alcance de todos hoje em dia? Se um habitante de uma cidade, uma de algumas horas ao campo é realmente apreciada, ou um passeio por belos jardins, ou uma visita ao jardim de um amigo, ou esses prazeres simples são desprezados por serem comuns, ou rejeitados por descontentamento, por serem desfrutados apenas por um curto período. Para uma mente e um gosto cultos e observadores, dificilmente há uma cena na natureza que não ofereça alimento para o pensamento, ou para o exercício de sentimentos gentis, ou algo para guardar na memória para futuro prazer. Quanto mais a mente for cultivada, maior será a quantidade de pequenos prazeres e mais intenso será o gosto por eles, pois você se afastará de tudo que é vil e desfrutará com um espírito grato e satisfeito as muitas flores que crescem em seu caminho diário, mas que às vezes precisam ser procuradas com esse espírito antes de serem encontradas. Quanto prazer real pode haver em prazeres modestos, com pouca variação do que está ao alcance de todos? Pequenos pecados. Assim como as moscas mortas fazem o perfume cheirar mal, assim também uma pequena estultícia prevalece sobre a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10:1. Apanhem todas as raposas, aquelas raposinhas, antes que elas destruam a vinha, pois as videiras estão florescendo. Cântico dos Cânticos 2:15. O que são pecados pequenos? Certamente um cristão deve considerar todo pecado como uma ofensa contra um Deus santo, e, portanto, o termo pequeno jamais pode ser aplicado a ele. No entanto, todos nós olhamos com leviandade, até mesmo com ternura, para alguma falha, como gostaríamos de chamá-la. Todos nós inclinamos a reivindicar indulgência por alguma falha sob a alegação: não é pequena. Gênesis 19:20. Temo que essa distinção que fazemos entre falhas e pecados ajude a nos cegar para a real natureza de muitos pequenos caminhos malignos e nos impeça de admitir que o que tem
A essência do pecado é pecado, mesmo que em grau pequeno. Podemos ter outras falhas e essas também devem ser combatidas, pois são muito propensas a se transformarem em pecado. E mesmo na melhor das hipóteses, quando são o que se chama de falhas permissíveis, por que deveríamos acarinhá-las e incomodar os outros? Já que um pequeno grau de vigilância e resistência nos permitiria vencê-las completamente. Por exemplo, sob este título de faltas, quão rigorosos e com razão são aquelas que se encarregam de controlar os jovens em todos os hábitos defeituosos, maneiras rudes, maneiras descuidadas, perda de tempo com frivolidades, desatenção ao que lhes é dito, desleixo e todas as pequenas faltas de boas maneiras que ofendem as regras de cortesia. No entanto, nós que somos adultos e sabemos que muitas dessas faltas se encontram em nós mesmos, frequentemente nos desculpamos alegando que não pretendemos nada de errado, que é apenas o nosso jeito, que é apenas um mau hábito, e assim por diante, como se não pudéssemos ou não devêssemos lutar contra e vencer as nossas faltas que esperamos que as crianças vigiem e subjuguem. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus.